E aí, tudo certo? Aqui é o Marcos do canal Marcos Game Dev. Esse canal aqui principalmente ensina programação em Construct 2 ou em Construct 3. Essa é a ferramenta que eu utilizo e foi a ferramenta que eu utilizei para programar o meu jogo Rift Raccoon, que foi publicado na Steam dia 1º de novembro de 2019. Eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal sobre como foi o processo de criação e publicação desse jogo. E nesse vídeo aqui vamos começar bem pelo começo mesmo, que é a ideia do jogo. Para quem sabe ajudar você a definir uma ideia de jogo que você vai levar adiante, que você vai realmente programar do começo ao fim e publicar em uma loja, quem sabe a Steam também, tá bom? Bom, primeiramente, eu acho que ter ideias não é difícil pra gente que trabalha com jogos, mesmo que você tenha isso como um hobby ainda. Porque a gente começou a programar jogos, a produzir jogos, por conta do tempo que a gente passou jogando. Então a gente já jogou muito, muitos desde pequenos mesmo. Então a gente tem um repertório de referências muito grande. Você deve ter visto já vários jogos independentes que são uma mistura de jogos, né? Tipo assim, ele fala, é como se Dark Souls encontrasse Super Mario, sabe? Eles fazem combinações, talvez de mecânicas ou talvez de ideias centrais de jogos e trouxeram então um jogo novo dessa combinação. E realmente é assim que ideias se formam. Se você tem um repertório muito grande, várias referências, você vai naturalmente na sua cabeça criar várias ideias. E naturalmente o Rift Raccoon ele não foi a minha única ideia de jogo. Eu tenho um caderninho aqui, eu tenho o aplicativo Evernote, que é como se fosse um bloco de notas no celular, no PC. Eu tenho várias ideias anotadas nesse aplicativo, várias ideias que eu vou, talvez, eventualmente colocar em prática e algumas que talvez eu não coloque. E o Rift Raccoon era apenas só mais uma delas. Então, o que eu quero falar aqui nesse vídeo não é tanto sobre a formação de ideias, porque isso a sua cabeça vai criando na hora do banho, na hora de dormir, caminhando sem muito o que fazer. Você naturalmente vai pensando em ideias, só que muitas delas não são necessariamente viáveis. Então, eu quero falar aqui um pouco sobre os cuidados que eu tomei na hora de pensar na ideia que eu ia levar adiante. Dentre todas as ideias que eu tive para jogos e que eu tenho anotadas, qual que eu ia levar adiante? Eu tive um processo para definir isso, então eu quero ajudar você com esse processo e não necessariamente com a formação de ideias, que é um pouco mais natural. Primeiramente, eu acho que é importante, se você está pensando em publicar um jogo, você ter experiência com criação de jogos do começo ao fim. Tem uma grande diferença entre você criar um protótipo, entre você criar uma mecânica e você realmente terminar um jogo. Então, uma coisa que aconteceu comigo que foi muito importante foi que antes de fazer o Rift Raccoon, eu já tinha feito mais de 10 jogos completos. Jogos pequenos, né? Não são jogos assim que poderiam ser pagos. Algumas pessoas falaram, por que não coloca esse jogo na Steam? Coloca um pouco mais de fases, coloca ali. Só que não era esse o propósito do jogo. Era realmente ser um jogo para eu treinar, um jogo gratuito. Então é muito legal você ter essa experiência de ter terminado os jogos do começo até o fim, muito importante isso, porque tem todo esse processo. Quando você faz só um protótipo, só uma mecânica, você não tem muitas preocupações que um projeto inteiro acaba tendo. Então você fazer vários projetos pequenos para ter experiência que você termina mesmo, você acaba tendo uma noção maior da viabilidade de algumas coisas e também do quanto de trabalho você vai ter para fazer um jogo somente da sua ideia. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque antes de começar o Rift Raccoon, eu estava com uma outra ideia que eu ia colocar em prática de fato. Inclusive, eu tenho um curso chamado Seu Jogo na Steam, que uma das minhas propostas nesse curso era começar o meu projeto dentro do curso, em transmissões ao vivo, e a cada semana eu fiz uma live nova relatando um pouco mais sobre o projeto. E na primeira live dessa sequência de transmissões ao vivo, mostrando o meu projeto, na primeira live eu mostro um protótipo desse outro jogo que eu ia botar em prática. Então, quase que o Rift Raccoon não foi o jogo que eu fiz. Quase que foi um outro jogo que eu coloquei em prática, porque essa era a ideia que eu pensei que eu ia fazer. Mas o que aconteceu quando eu criei esse protótipo? Eu criei o protótipo, eu tinha clareza na minha cabeça, não tinha documentado ainda, mas eu tinha clareza na minha cabeça sobre como que ele ia ser estruturado. Então ia ser um jogo de ação, de plataforma, como o Mega Man X, em que você tem várias habilidades que você desbloqueia ao longo das fases e também desbloqueia matando os chefes. Então o jogador teria vários golpes diferentes, teriam chefes, teriam várias fases, cada uma com um tema diferente. E cara, quando eu comecei esse protótipo, eu fui pensando: quando é que eu vou terminar esse jogo? Quanto é que eu vou gastar nesse jogo?
Quanto é que eu vou investir, né? Não gastar, gastar é feio. Quanto é que eu vou investir nesse jogo para ter retorno depois? E parece que assim, nossa, eu fico muito contente que eu tive essa percepção naquele momento. E aí foi quando eu tive essa clareza que eu mudei a minha ideia, que eu peguei uma outra ideia para colocar em prática, que foi então o Rift Raccoon. Essa ideia do jogo de ação estilo Mega Man X foi novamente engavetada para talvez no futuro fazer essa ideia em prática, botar e publicar na Steam, quem sabe, né? Mas como é que eu pude perceber, né? Porque olha só, eu poderia ter percebido que a ideia era muito grande só quando eu tivesse realmente começado. Então, assim, vamos supor, eu vou lá, faço um orçamento com o artista, faço a animação completa do personagem, aí depois eu faço um orçamento de um cenário. E aí eu vejo, caramba, se esse é o preço de um cenário, quanto é que vão ser os 8 cenários que eu planejei para o meu jogo? Aí seria pior se eu percebesse o tamanho da coisa que eu queria fazer quando eu já tivesse começado. Não foi por sorte que eu percebi logo no início, foi por conta da minha experiência com os jogos que eu terminei do começo ao fim de maneira gratuita. Então, por isso que eu falei esse ponto no início, sobre você ter já uma experiência de começar e terminar projetos sem essa intenção de investir e publicar. Porque assim você obtém experiência, você obtém repertório como desenvolvedor e acaba tendo uma clareza maior para tomar essas decisões. Para perceber, ah não, isso aqui vai ser muito caro, ah não, isso aqui vai demorar muito. Você só vai perceber essas coisas tendo ideia do tamanho que um jogo pode ter. E você pode pensar, mas eu vou entender essas coisas. Mas, cara, não é assim que funciona. Você só vai realmente entender tendo a experiência prévia. Porque aí você tem já o repertório que você viveu, né? Para saber que uma coisa vale ou não a pena de fazer. Então, se eu tivesse começado esse meu outro projeto, eu teria investido muito mais dinheiro, provavelmente, e muito provavelmente não teria terminado ele ainda. E talvez aí também não tivesse conseguido lançar. Quem sabe eu tivesse parado ele na metade, tendo investido dinheiro à toa, realmente uma arte que eu não ia conseguir reutilizar, e teria então começado um outro projeto. Isso seria trágico, isso seria muito ruim e eu quero que você evite isso. Então, se você tiver como, se você já tiver também, é muito bom se você já tiver esse repertório de jogos publicados gratuitamente, só para você treinar, para ter experiência, você já vai ter uma clareza maior na hora de decidir a sua ideia que você vai publicar, que você vai realmente investir dinheiro e tempo para publicar numa loja. Só que se você não tem essa experiência, o que você pode fazer? Você pode primeiro ter essa experiência, então você deixa a ideia de publicar um jogo comercial, você pode deixar essa ideia um pouco mais para frente, para daqui a alguns meses, e começa agora um processo mais intenso de você terminar jogos. Então, parar de fazer somente mecânicas, parar de fazer somente fases, protótipos, fazer um jogo completo mesmo. Só que um jogo completo pequeno. Um jogo pode ser completo com 15 minutos de duração, com meia hora, com uma hora de duração. Então você pode ter um jogo curto que você termina do começo ao fim, porque assim você vive todo o processo. Só que se você estiver mais ansioso e já quiser nesse momento, mesmo sem ter essa experiência de projetos, de terminar projetos, já quiser publicar um jogo na Steam, numa loja, faça o menor possível. Faça o menor possível. Porque assim que você vai pensando numa coisa que parece média, parece grande, ela é sempre maior do que você espera, tá? Um exemplo de como as coisas elas sempre acabam sendo maiores do que você espera foi a quantidade de fases do Rift Raccoon. O Rift Raccoon era para ter 100 fases, mas pela forma que o jogo foi caminhando, com 50 fases, ele já tinha 6 a 7 horas de duração. Tem pessoas que já estão com 8 horas de jogo e não fecharam ainda. Então, ou seja, com a metade da quantidade de fases que eu queria para o jogo, ele já era muito maior do que o que eu esperava que ele fosse ter no total. Eu achei que ia ser um jogo com 3 horas de duração. Mas pela forma que ele foi caminhando, acabou que a forma que ele cresceu foi maior do que eu esperava nessa questão de duração do jogo e complexidade das mecânicas. Então, se você vai colocar uma ideia de jogo em prática sem ter experiência de terminar jogos, faça uma ideia muito pequena, tendo em mente que vai ser pouca arte envolvida, poucos objetos envolvidos no jogo, poucas regras, pouco investimento, para fazer um jogo que seja um pouquinho mais barato também. Talvez aí $1, $2. Realmente porque assim você tem menos chance de errar e acabar com um projeto muito grande no colo, uma coisa que você não vai conseguir controlar, ou uma coisa que vai ficar um investimento muito alto. Você vai ter menos chances de errar se você fizer um projeto já muito pequeno. Assim você tem menos chances de errar.
tá? Então, o mais recomendado é você já ter uma experiência, porque com essa experiência você vai conseguir tomar as decisões de forma mais clara, né? Só que se você não quiser esperar, não quiser ter um processo de realmente maturação da sua capacidade de terminar jogos para conseguir observar melhor as coisas, então vá numa ideia muito pequena, que provavelmente essa ideia que é pequena, ela já é maior do que você acha que ela é. Então agora vamos para o Rift Raccoon. Como é que a ideia surgiu? Primeira coisa que eu estabeleci, foi o tipo de jogo que eu ia fazer, o gênero. O gênero eu coloquei de forma meio genérica. Coloquei plataforma, sem especificar se é Metroidvania, sem especificar que é ação, que é puzzle. Plataforma. Eu sabia que eu queria fazer um jogo de plataforma. Quando você limita o campo de análise, né? Tipo assim, se eu deixasse muito em aberto, o gênero pode ser qualquer um. Para eu ter uma ideia realmente sólida e concreta de que eu ia conseguir publicar, ia ser um pouco mais difícil. Então, se você conseguir limitar o seu campo de possibilidades na hora de ter uma ideia, ajuda bastante. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era plataforma. E por que plataforma? Porque se você já acompanha aqui o canal, você vai ver que a grande maioria dos conteúdos que eu faço é de jogo de plataforma. Então, eu fiz uma série completa de Mega Man X, plataforma, uma série completa de roguelike, plataforma. Beat'em up tem alguns elementos de plataforma, como andar, pular de lado, só que também tem para cima e para baixo. Então, em muitos tutoriais avulsos de uma parte só, eu fiz em cima de uma base de plataforma. Fora os jogos pequenos que eu fiz gratuitamente, também foram jogos de plataforma. Então, e é um gênero que eu gosto muito, isso ajuda também. Então, com todas essas coisas que eu tive, foram meio que pistas para eu saber que eu tinha que fazer agora um jogo de plataforma. Então não tem por que eu, com toda a minha experiência de jogo de plataforma, pegar e fazer um RPG. Assim, eu posso fazer um RPG assim que eu tiver mais experiência como desenvolvedor, assim que eu quiser arriscar algo novo, ou assim que eu quiser ter um processo de experiência de RPG, fazer alguns jogos pequenos de RPG, entender um pouco mais de mecânicas de RPG, para depois fazer meu RPG. Tudo que eu tinha agora de experiência me trouxe para fazer um jogo de plataforma. Então, eu observei essas pistas e cheguei na plataforma. E agora vem uma coisa importante, então, para eu definir a ideia do meu jogo: a estrutura que ele vai seguir. A estrutura é meio que a forma que o jogador vai progredir nele. Vai ser um Metroidvania com áreas interconectadas em que o jogador anda um pouco para cá, depois volta para cá, depois volta para cá de novo, depois só para cima, depois para baixo. É um jogo assim que vai ser estruturado, vão ser mundos, vão ser fases, são fases grandes, são fases pequenas. Como é que é a estrutura do jogo? E novamente, para isso, como eu já falei antes, você vai usar referências. E referências recentes que eu tive para um jogo desse tipo foi os jogos do Matheus Salles, o meu amigo, que também já participou aqui no canal várias vezes. Os jogos dele são o Pinkman, o Rabisco e o Dark Souls. O Pinkman e o Dark Souls são jogos de plataforma. E eles seguem uma estrutura de uma fase introduz uma mecânica nova e depois 4 fases evoluem essa mecânica. E depois, a fase seguinte, introduz uma mecânica nova e depois 4 fases expandindo essa mecânica. E assim vai. Sempre introduz mecânica nova e 4 fases que expandem essa mecânica, introduz uma nova e depois expandem a mecânica em 4 outras fases. E, naturalmente, se você criou uma mecânica nova aqui, você pode reutilizar ela mais para frente em fases futuras, né? Só que a regra é, sempre que você for fazer uma fase que tenha uma mecânica diferente, você vai introduzir apenas ela. Você não vai colocar ela junto com um monte de coisa nova, porque senão o jogador vai ficar confuso. Então, tendo essa referência, que eu realmente peguei essa referência para usar no meu jogo. Então, meu jogo segue essa mesma estrutura. Eu vou falar mais sobre isso em uma outra aula sobre o level design do Rift Raccoon. Eu vou falar mais especificamente sobre a parte de criação de fases. Essa coisa de você introduzir uma mecânica e depois expandir nela, não é uma coisa que o Dark Souls inventou. Na verdade, é uma coisa que já vem desde antes, desde muito tempo atrás, em jogos bem projetados. Porque um conceito muito importante de level design é você nunca exigir do jogador uma habilidade que ele não tem. Então, se você quer que ele use uma mecânica, você tem que primeiro ensinar essa mecânica num ambiente mais seguro, em um ambiente mais tranquilo de ele aprender. Então, eu não posso, por exemplo, numa fase do meio do nada, colocar uma mecânica nova em uma parte difícil, sem que o jogador tenha aprendido sobre essa mecânica em uma parte mais fácil anteriormente. Então, isso aí já vem há bastante tempo, só que a forma como o Dark Souls estrutura é por meio de fases curtas.
Então uma fase curta introduz e depois 4 fases curtas expandem. Tem jogos como, por exemplo, os Super Marios mais recentes, Super Mario 3D World, Super Mario 3D Land, o Super Mario Odyssey, que eles introduzem uma mecânica e expandem ela em uma só fase. Uma só fase para uma mecânica. E depois jogam a mecânica fora. Mas o ponto é que eles têm um orçamento muito mais robusto, né? Então eles podem criar mais mecânicas. Então, no caso, eu tive que usar ao máximo cada mecânica no meu jogo, e eu vou falar mais sobre isso numa outra aula sobre as fases. Mas aqui eu queria entender uma coisa para deixar bem claro, é a parte da estrutura do jogo. Isso foi a primeira coisa que foi definida, e foi isso que me ajudou a definir então a mecânica principal, que é o teletransporte. Bom, o Dark Souls, que foi uma grande referência para eu fazer Rift Raccoon, ele tem duas mecânicas diferentes de movimento, né? Vamos desconsiderar aqui o andar e pular, que andar e pular todo jogo tem, de plataforma todo jogo tem, né? É bem raro você encontrar uma plataforma que você não pula, porque o pulo é essencial para você explorar a verticalidade do jogo. Você tem então o wall jump no Dark Souls e tem também o dash, que é o impulso que você dá em 8 direções diferentes. O Dash também você tem no Celeste, você tem em vários jogos de plataforma. A minha ideia para o teletransporte, ele veio da noção de que eu não queria ter um Dash. Porque eu tinha jogado Dark Souls recentemente, tinha jogado também o Celeste recentemente, que são dois jogos de plataforma que são referências para o meu, só que os dois têm Dash. Eu não queria trazer novamente o Dash, porque eu imagino que se eu tivesse um dash, eu ia acabar usando as mesmas mecânicas desses jogos, me baseando demais também nas mecânicas das fases. Porque a habilidade lá é a mesma do meu jogo, que é um dash, que é um impulso. Então eu vou acabar pegando ideias de mecânicas desses jogos também. E eu não queria isso. Então eu queria uma coisa diferente. E aí veio então o teletransporte. O teletransporte ele veio realmente de eu testando várias ideias sobre como fazer uma mecânica de movimento que não é um dash, uma coisa diferente. Tem flutuar, tem correr, tem pressionar o pulo, tem voar, tem várias coisas que você pode fazer. Daí eu fui com o teletransporte porque ele é como se fosse um dash, só que em vez de você percorrer o caminho até chegar no ponto final, você só aparece lá na hora, né? Então não tem esse trajeto que você faz para chegar até lá, você só aparece lá na hora. E dito e feito, aconteceu que o Rift Raccoon se tornou um jogo muito diferente de Dark Souls e de Celeste, que são jogos que tem o dash, porque o teletransporte ele cria novas dinâmicas, porque você não tem o tempo para chegar até o destino, então você tem que apertar o botão de usar o teletransporte na hora que você quer, porque assim que você apertar você já vai aparecer no ponto final. E também tem a coisa de você atravessar coisas. Então você pode atravessar paredes, você pode atravessar perigos, espinhos, serras, você pode atravessar coisas. Então ter uma mecânica diferente ajudou bastante para eu fazer um jogo diferente do que os que eu estava jogando de plataforma. Então primeiro veio a mecânica do jogo. Então uma outra coisa que tinha no Dark Souls era o wall jump. E no Celeste tem uma escalada. Eu falo dos dois jogos porque são muito referência para mim. Então, quando eu fui fazer o Rift Raccoon, eu não queria fazer um wall jump, porque já vejo vários jogos de plataforma com wall jump, eu queria fazer algo diferente. E aí eu me baseei na escalada de Celeste para fazer a minha própria escalada. Só que eu queria que ela fosse diferente. Então, em vez de você segurar um botão para ficar na parede, você já começa a se movimentar assim que você aperta na parede. Então, enquanto você segurar o botão direcional na parede, você fica escalando ela. E também tem a dinâmica diferente de que se você grudar na parede e estiver caindo, você vai primeiro derrapar e depois começar a subir. Só que se você subir na parede e já estiver durante o pulo, estiver subindo no ar, você já começa a escalar do nada. Então, se você pula e começa a cair, você derrapa na parede primeiro e depois sobe. Só que se você pular direto na parede, você começa a subir. Então isso foi uma diferenciação na mecânica que eu criei em relação a Celeste. Então a escalada ela foi o que originou o Guaxinim. O Guaxinim apareceu só depois, olha só. Foi por causa da escalada. Eu queria então me basear para criar um personagem que escala. Então busquei por animais que escalam. E aí eu me deparei com o Guaxinim, que é um animal que escala. Então o nome do jogo ele veio com uma mistura então do animal e também do que ele faz, o teletransporte. Teletransporte é algo meio ficção científica, então eu acabei pensando na palavra fenda, que é uma palavra que tem um pouco a ver com teletransporte e também viagem no tempo.
né? Você cria uma fenda e viaja no tempo, ou você cria uma fenda no espaço-tempo e teletransporta. Algo assim sobre filmes de ficção científica e jogos de ficção científica. Então, Rift é fenda em inglês. E o Guaxinim acabou ajudando que ele começa também com a letra R, e eu acho que fica legal um jogo que tem duas letras iguais para as suas duas palavras. Então, Rift, Raccoon. Guaxinim, que se movimenta pelas fendas do teletransporte que ele cria. E esse foi todo o caminho que foi percorrido até chegar na ideia de jogo e também no nome dele. Foi então primeiro a estrutura do jogo e depois foi a mecânica principal que eu criei o teletransporte baseado em que eu não queria fazer um impulso, então foi uma mecânica de movimento diferente do impulso, que também permitisse muita variedade de movimento. E aí veio o Guaxinim por causa do teletransporte. E aí, depois disso, é que veio o nome do jogo. Essa foi a forma que eu estruturei e essa foi a lógica que eu usei para chegar então à minha ideia de jogo e eventualmente até o nome dele. Então, se você quiser se basear nisso, sinta-se à vontade. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo e o link para o Rift Raccoon está na descrição se você quiser jogar, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.